Meus amigos, tem muita gente em Montes Claros morrendo de medo do terremoto. Então hoje nós vamos aproveitar a oportunidade para conversar com quem entende de terremoto aqui em Montes Claros. E vamos ver as notícias que eles vão nos dar, se a gente tem motivo de preocupação. Nós vamos conversar com o Dr. Expedito José Ferreira. Ele é coordenador dos Centros de Estudos do Semiárido na Unimontes. E também está encarregado, ele é o coordenador também do Centro do Sismógrafo, Sismastologia, sei lá como é que fala isso aí. Como é que é, doutor Expedito? Me corrija aí. Não, de forma alguma. Primeiro, né, é um prazer estar aqui com você. Né, Eu tenho certeza que o povo que tem esse prazer. Está todo mundo morrendo de medo de terremoto aí. Mas meu prazer é mais pela nossa amizade, né, e também pela a iniciativa, né, de a gente tratar um assunto de veras importantes aqui para Montes Claros. É um assunto inquietante e que precisa cada vez mais... É sismografia, né? É, sismologia. Sismologia. Cada vez mais esclarecido, né? E essa é uma oportunidade, viu, Jorge? É uma oportunidade que nós que estamos na universidade, na academia, nós fazemos questão, de certa forma, de passar isso para a população, até de uma forma que possa tranquilizá-la para esses acontecimentos, que evidentemente são fenômenos naturais que acontecem, né? E precisa ser melhor trabalhada essa explicação para não causar o temor, esse alarme, tudo que está acontecendo. Né? O doutor Expedito está dizendo da nossa velha amizade, e eu quero esclarecer aqui que nós fomos colegas de Colevasp durante mais de 30 anos, 30 e tantos anos. Então, somos realmente grandes amigos. Mas ele está aqui não é porque é grande amigo do Jorge Silveira, não. Ele está aqui porque ele é a pessoa indicada para nós conversarmos sobre esse problema dos terremotos que tem havido em Montes Claros. Expedito, o que já está sendo feito para... Porque parece que instalaram novos sismógrafos para poder detectar... Não. Porque estava dependendo muito de Brasília, né? Dos sismógrafos de Brasília, né? Mas, Jorge, as coisas hoje já mudaram bastante, né? Vamos fazer uma pequena regressão no tempo, né? Quando nós tivemos aquele terremoto em Itacarambi, né? Lá na comunidade de Carambi, onde, infelizmente, uma criança veio a morrer, né? Em função um tremor de 4,9 na escala Richter, né? Um local onde as casas estavam bastante frágeis, e aquilo chamou a atenção da comunidade científica, de maneira geral, dos agentes, dos administradores públicos, né? Isso foi em 2007, né? Posteriormente, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais intensiva aqui em Montes Claros. Nós tivemos, a partir de 2011, aqui em Montes Claros, uma sequenciação, vamos chamar assim, de tremores, né? Que realmente tem assustado a população, né? Mas também não foi só em 2011. Se nós voltarmos um pouco mais... O ano passado, 2013, teve uma... Em 95, vamos dizer assim, praticamente no mês de agosto, nós tivemos um tremor na ordem de 3,5 aqui. Quanto? Em 95. 95? Não, 3,5 na escala Richter. Depois, passamos 99, também foi na faixa de 3,4, 3,6, 99. Com o passar do tempo, nós tivemos uma calmaria de tremores com magnitude superior a 3, embora não tenha deixado de existir. Tremores menores de 2, tremores de 1,5 e outros mais. Mas a questão de 2011, né, onde nós tivemos também... Mas a partir de que grau que o tremor chega a causar pânico? Vamos só fazer essa digressão. Veja bem, em 2011 nós tivemos 3,7. Quando chegamos em 2012, nós temos um acúmulo de tremores aí. Nós tivemos praticamente, Jorge, mais de 70 tremores aqui em Montes Claros em 2012. E o mais forte dele aconteceu aqui no 19 de maio, que você tem conhecimento, não sei se você percebeu o tremor, de 4,2 em maio, 19 de maio. Quando foi... Esse foi aquele que o pessoal foi à noite, né? Não, esse não foi à noite, esse foi no sábado. Porque teve uma noite que o pessoal, inclusive, saiu dos apartamentos, foi dormir na rua. Mas esse foi no sábado, Jorge, esse foi no sábado, inclusive na parte da manhã, de 4,2, um tremor que assustou, né? Teve problema de trincas em regiões em área de risco, casas mais frágeis. No mesmo ano, em setembro, tivemos um de 2,9 e o que assustou mesmo foi aquele tremor, ou aqueles tremores, em 19 de dezembro de 2012, que foi na ordem de 3,9. Esse assustou porque foi à noite, né? E quando se esperava que o tremor, ele ia, né? Não havia mais tremor, meia hora depois teve outro logo tremor. em seguida.
Jorge, quando Aquele chegou... foi de quanto? 3,9. 3,9 em dezembro. Quando chegou em abril, em 2013, as coisas começaram a ficar um pouco mais calmas, mas mesmo assim, na primeira semana de abril de 2013, nós tivemos de 3,7, aqui em Montes Claros também. Bom, passou o mês de abril, nós todos torcendo, né, para que não houvesse, né, e aquela expectativa. Quando chegou esse ano, no início de abril, aquela sequenciação de tremor, no 1º de abril, de 2,9, depois teve 6 de abril e 7 de abril também, sendo que o 6 de abril assustou mais, que foi uma sequenciação de tremores com praticamente 6 tremores no mesmo dia. E desses 6 tremores no mesmo dia, em abril de 2014, 2 foram de 3,3 e um de 2,9. E o de 7 de abril também foi na parte de 2,9. Então, Jorge, essa sequenciação de tremores realmente tem despertado essa atenção dos pesquisadores, no sentido de conhecer melhor o comportamento dessa sismicidade aqui no norte de Minas. E respondendo a sua pergunta, veja bem, na verdade, por que nós chamamos de tremores e não terremotos? Porque terremotos... Terremoto é a partir de quando? O terremoto é a partir de uma magnitude que causa danos, que causa consequências maiores graves. E, novamente, os terremotos, eles acontecem exatamente na borda de uma placa tectônica. Então para acontecer isso aí, em torno, acima de 6,5, 7, isso que pode ser até 6, né? Dependendo do ponto onde ele acontece, né? Mas quando você tem tremores com danos, com pequenas consequências, como, por exemplo, uma trinca, como um telhado, que não causa... Isso, os estudiosos da sismologia não classificam como se fosse Mas aqui em terremotos. Montes Claros, pelos estudos já feitos, tem possibilidade de acontecer tremores acima de 5? Jorge, a gente precisa fazer essa história, exatamente mostrar a história. Quando aconteceu aquele 4,2, que houve uma demanda da sociedade, todo o segmento político, da sociedade montes-clarense, político, técnico, etc., houve um atendimento, uma resposta muito rápida em termos de atendimento do órgão público, de começar a trabalhar o conhecimento desses tremores aqui. Foram instalados pela USP e pela UNB 9 estações sismográficas aqui em Montes Claros, ou seja, uma rede sismográfica no entorno de Montes Claros, para conhecer realmente essas causas desses tremores. A Unimontes em 2000... Não se conhecia, então, as causas, não, né? Não se conhecia, Jorge. E vou dizer mais uma coisa... Apesar de ter, pelo que você disse, desde 95. Apesar desde 95. Não se conhecia, Jorge. E uma coisa interessante é o seguinte, e você é testemunha disso, porque quando eu ia para Montes Claros também, os tremores que aconteciam aqui, né, aqueles estrondos que aconteciam aqui, não era atribuído a um fenômeno natural, a um tremor natural. Sempre são tremores induzidos, tremor de pedreiras, não é verdade? Quantas vezes, quando eu vim para aqui em 1976, presenciei vários tremores nesse período, né? Falavam que eram as pedreiras. Falaram que as pedreiras, ninguém dava atenção. Dinamite nas pedreiras. Dinamite nas pedreiras, mas quando começou realmente, a partir da instalação do sismógrafo lá em Brasília, da UNB, aí começou a registrar, a questão lá são sismos naturais. E a coisa se agravou mais ainda com o que aconteceu em Itacarambi e mais ainda com aquele de 2012. Então, Jorge, em 2012, instalou essa rede sismográfica provisórias pela Unimontes, pela USP e pela UNB. A Unimontes já estava recebendo a estação dela também, que adquiriu em 2012. E esse estudo e essa rede sismográfica que foi instalada aqui propiciou algumas conclusões bastante interessantes. Que conclusões? O sentido de identificação da falha geológica que estava causando esses tremores. E essa falha já foi identificada, foi um avanço, né? Hoje, praticamente todos os tremores que ocorrem aqui em Montes Claros, elas estão próximos, são oriundas dessa falha geológica. E onde se encontra essa falha geológica? O ponto de localização dela, né? Ela se encontra aproximadamente a 2 km de profundidade, de 1,5 a 2 km de profundidade, no norte noroeste de Montes Claros, ou seja, próxima à região ali do bairro Vila Tranda, do Eldorado, para aqueles lados ali. Então, essa região, composta pelos bairros do Vila Tranda, Eldorado, Santos Reis, Morro do Frade, ali são áreas que realmente acontecem
tem acontecido o sismo aqui em Montes Claros. São áreas chamadas área de risco e realmente precisa de atenção para essas áreas. Expedito, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, sem interrompê-lo, e você vai nos dizer no próximo bloco se esses tremores da agora podem se intensificar e se tornar mais grave num futuro próximo. No próximo bloco, logo depois dos comerciais.